Começou e você já deve ter colocado várias metas no seu caderninho de anotações ou bloco de notas do celular. Praticar yoga, ter uma alimentação mais equilibrada, ler 2 livros, pensar numa forma de ser promovida no trabalho, tudo antes das 9 horas da manhã. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Vivemos em um mundo cada vez mais imediatista, mas só temos 24 horas por dia e o resultado vai ser a frustração. Priorizar o seu trabalho é importante, mas também é preciso priorizar você. Seja bem-vinda ao episódio Ter uma Vida Não É o Mesmo que Viver. Eu sou o Andy Azin. E eu sou a Joyce Tais. Somos comunicadoras, criadoras de conteúdo e agora podcasters. Criamos o Só Podia Ser Mulher, o seu podcast sobre carreira e negócios femininos, porque defendemos que uma mulher que acredita em si mesma e nas suas ideias mais loucas é uma revolução. Só podia ser mulher! E para falar sobre a importância de tirar o trabalho do centro da sua vida e ter uma relação mais saudável com a experiência de viver, estamos hoje com a convidada que é psicóloga, psicanalista e, claro, só podia ser mulher. Quem tá aqui é Laura Cardoso! Laura, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu amei estar aqui, adorei o convite. Quando o Joyce falou comigo, eu disse, não, com certeza a gente vai marcar aí um horário pra vir. Ai, ainda mais assim, nesse período de começo de ano, 2024 começando, é aquele momento de você fazer metas, de você pensar em muitas coisas, mas vamos desacelerar. Laura, eu preciso começar fazendo uma pergunta, amiga. Quando eu converso com outras mulheres que eu conheço, né, a gente sempre olha uma pra outra e faz, meu Deus, tô tão cansada, eu queria saber, Laura, tu também tá cansada? Todas nós. Todas nós. Na verdade, é difícil, né, hoje encontrar qualquer pessoa, principalmente qualquer mulher que vem e diga, não, estou tranquila, descansada, não estou pensando em nada, consegui aproveitar as férias de final de ano. Se teve férias de final de ano. Ainda né? tem isso, né? Exatamente. E férias de que trabalho, né? Sim. Apesar que a gente tá aqui para falar de trabalho, de falar de função, falar de papel da mulher, né? Inclusive, a gente começou te apresentando, né? Psicóloga, psicanalista. A gente tem a mania de apresentar as pessoas antes, assim, de saber quem ela é, né? Laura, o que é que tu acha disso? Da gente sempre falar do trabalho antes de saber quem é a pessoa. O trabalho, na verdade, sempre veio socialmente como uma função e um lugar social, né? Então, as pessoas, antes de ser quem eram o gerente do banco, a dona da loja, o senhor da padaria, né? Então, o lugar do trabalho é muitas vezes o lugar dessa pessoa dentro dessa sociedade. Só que a sociedade mudou. As pessoas mudaram. Então, se a gente parar para pensar direitinho, hoje, o que a pessoa se formou, onde a pessoa trabalha, não diz muito sobre a carreira, sobre quem ela é e sobre como ela vê o mundo, né? E eu me pergunto, eu estava até refletindo hoje, antes de vir para cá, num texto de Clarice Lispector. Adoro essa mulher. Enfim, ela fala... O texto que eu estava vendo, era ela falando sobre... fazendo uma divagação, falando que tinha perdido um papel, e aí quando ela perde alguma coisa e ela não consegue encontrar, ela fica se questionando, poxa, se eu fosse eu, onde eu guardaria essa coisa, esse objeto? E aí ela falou que se esqueceu do objeto e começou a pensar, e se eu fosse eu? Sabe? Porque talvez a gente não saiba quem somos nós, quando alguém fala assim, se apresenta sem falar teu trabalho. Às vezes eu vejo esse desafio nas redes sociais. E aí eu queria propor um desafio já de início para vocês. A gente apresentou aqui, mas aí, Laura, quem é Laura sem a gente apresentar ela como psicóloga e psicanalista? Então, eu vou colocar aqui outras funções de Laura, talvez, Sim, né? sim. Para tentar ter uma ideia de quem eu sou. Então, mãe de pet... Começa. Acho que mãe de pet já diz muito sobre muita Qual o nome do coisa. pet? Filó. Filó. Ai. De Filomena? Filó de Filomena. De Lisbela Filomena Cartucha da Silva. O Nome quê? composto. Nome e sobrenome, mais respeito, por favor. Nome e sobrenome. Cozinheira de final de semana, né? A gente brinca que é cozinheira de varandinha. Sim. Varandinha, quando a gente chama um casal de amigos, chama a família, faz uma comidinha especial, faz uma coisa especial para confraternizar em casa, né? Então, um momento íntimo, bem gostosinho, eu adoro. Que mais? Amo ler, adoro passear na livraria. Um ritual que a gente faz, às vezes, é ir na livraria, cada um pega uma cestinha, coloca os livros, para no café, escolhe os livros que vai levar conversando e discutindo por que tem que escolher aquele livro,
para então comprar cada um livro. Eu adoro. Ai, perfeito. E tu, Wendy? Como te apresentaria? Ai, meu Deus do céu. Eu sou Wendy. Toda vez eu quero falar, eu sou repórter, eu já... É difícil, é um exercício difícil você se apresentar só você na sua essência, porque realmente o trabalho está no centro da nossa vida, né? É algo que a gente se prepara desde a infância. Eu lembro quando eu era pequenininha que as pessoas ficavam sempre perguntando. E os adultos fazem muito isso com as crianças. Você precisa saber quem você quer ser quando crescer. Então é uma coisa que você tem que tomar aquela decisão desde muito cedo e você tem que seguir um caminho, digamos assim. Mas deixa eu me apresentar, não vou fugir. Eu sou Wendy, eu adoro doces, eu... gosto muito de dançar, gosto muito de música. Eu amo o dia, eu sou uma pessoa do dia, eu não sou uma pessoa tão da noite. Não sou mãe de pet, eu sou mãe de planta, mas a minha espada de São Jorge está um pouco passando por um perrengue. Eu preciso, inclusive, vou até anotar aqui que eu preciso botar água na minha espada de São Jorge. Né? E eu acho que é isso. Acho que é isso. Agora eu preciso falar uma coisa interessante, assim, trazendo para o Brasil, né? Tem um linguista que eu vi uma vez nas redes sociais, não lembro agora, que ele estava explicando que o sufixo, o brasileiro, remete a um trabalhador. Então, Sim. Pedreiro, carteiro, esse final remete a alguém que está ali fazendo um trabalho. Então, até a forma que o Brasil foi construído, para quem não sabe, dá uma pesquisada rápida no Google, eu não vou conseguir explicar porque eu não sou nenhuma linguista aqui, mas as palavras, elas têm significado por trás disso. Então, quando a gente fala dos brasileiros, né, quando a gente diz que nós somos brasileiros, brasileiras, esse final da palavra remete a uma profissão. Então, por isso que talvez essa relação com o trabalho dentro do Brasil não seja algo tão saudável assim. Então, é uma coisa complexa e que vem desde o passado. Agora, trazendo para a mulherada, tá? Trazendo para as mulheres. Segundo a OMS, gente, a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade ele é 2 vezes mais comum em mulheres. Então, as mulheres são mais propensas, digamos assim, ou estão expostas a situações que elas acabam podendo 2 vezes mais do que os homens ter um transtorno de ansiedade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Laura. Começasse a falar, na minha cabeça só veio dupla jornada, né? Sim. Então, ser mulher, na verdade, nós fomos construídas e nós nos construímos diante de vários parâmetros aí que entornam a nossa sociedade em tomarmos conta. Ser mãe, não necessariamente, mas tomar conta. Então, adotar um trabalho, adotar uma família ou adotar um pet, quem sabe, né? Mas ali de tomar conta e gerenciar situações. O que é que eu quero dizer com isso? Normalmente, os homens estão mais colocados socialmente como meu dever é chegar até aqui, é fazer tal coisa, fazer a X, Y. E as mulheres têm que provar 2 vezes, né? Porque toda essa questão da diferença salarial, diferença de tempo de trabalho. E quando a gente fala de tempo de trabalho, a gente fala de oportunidade. A gente estava conversando no ambiente de trabalho com uma gestora e ela disse que uma das dificuldades que ela tinha muito grande era o seguinte: na empresa, ela conseguia estar nas reuniões, conseguia se colocar, conseguia exercer o trabalho dela e tudo mais. Quando acabava o horário de trabalho, ela precisava sair correndo para buscar o filho no colégio, para ir para casa, para preparar o jantar e para tomar conta da casa. Enquanto os homens do trabalho iam para o happy hour, conversavam sobre assuntos de trabalho e muitas vezes tomavam decisões importantes lá. E ela não conseguia estar presente. Então, quando a gente fala de ansiedade, principalmente no ambiente de trabalho, em relação à mulher, a gente fala de um gerenciamento de várias funções, de vários lugares ao mesmo tempo. Quem aqui nunca teve uma briga em casa com o irmão, algum problema, ligou para a mãe no horário de trabalho: mãe, fulaninho tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E como imagina a gente no trabalho ter que receber uma ligação para resolver um problema de uma briga, uma confusão, uma falta, vazou água, faltou energia, precisa ligar para cicraninho, para fulaninho. Então, quando a gente fala de mulher no ambiente de trabalho, a gente fala de múltiplas funções,
múltiplos lugares, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Sim, isso é muito real, é um duplo job que você tem, é realmente uma dupla jornada. Eu casei recentemente assim, 2021 eu casei, estamos em 2024, então, digamos que é um casamento recente, né? E aí, dentro do papel, assim, já de esposa, eu observei que, eu até comentei com o Joyce, eu fiquei rindo, porque Joyce namora, mas ainda não tem experiência de casamento. E aí eu falei pra ela, a gente vira assessora da família. É um job. Assim, eu trabalho com comunicação. As pessoas ganham para ser assessores. As pessoas ganham para fazer essa comunicação interna e externa. Então, eu não estou sendo remunerada para ser assessora aqui do meu núcleo familiar, porque eu observo que quando vão ter eventos, por exemplo, teve agora a festa de final de ano. Então, as mulheres de cada núcleo familiar, elas se comunicam para poder alinhar onde vai ser, quem vai levar o quê? Os pratos. E os maridos, basicamente, eles ficam... Maridos, tios, primos, eles ficam só avisados do que foi decidido. Sendo que a tomada de decisão, ela é um desgaste. Você tomar a decisão, onde vai ser, o que vamos fazer, quem vai preparar o quê. Você organizar, digamos assim, um evento. Nesse caso, eu estou falando de uma festividade. Mas, assim, existe um trabalho ali que eu estou fazendo e não estou sendo paga. Eu sou formada em comunicação, não estou recebendo para ser assessora. Então, eles ficam nesse lugar, digamos assim, de... ficar sabendo, ser comunicado. Observadores. E observando, e a gente só chega para avisar. Foi isso e aquilo que a gente decidiu. Então, nós viramos assessoras. Então, realmente, além de toda uma manutenção, nós viramos realmente gestoras da casa, além do nosso trabalho, que algumas mulheres, né, elas fazem também fora das casas. Então, você acaba pegando uma sobrecarga muito grande. Então, realmente, fica aí o meu alerta para todas as mulheres, que a gente tá assessorando as famílias, gente. Equilíbrio, tô né? Tô cansada aqui, eu tô com um grupo da família aqui cheio de coisa para responder. Complicado. Uma coisa que você falou que eu achei muito importante, Laura, é que por essa mulher ter que lidar com outras coisas que o homem também deveria ter que lidar, mas infelizmente a nossa sociedade estruturalmente, uma coisa, né, que eu acho interessante falar, as mulheres conseguiram, né, graças a Deus, graças à luta das mulheres, o direito de trabalhar, de ocupar esse espaço também, mas por mais que a gente tenha esse direito, eu percebo que a sociedade demora para se acostumar. Então, a mulher conseguiu o direito de trabalhar, mas a sociedade ainda não entendeu que para que a mulher possa sair de casa para trabalhar, as coisas de casa têm que ser divididas entre os dois. Então, a gente ainda está nesse movimento, ainda a gente está lutando por isso, por mais que a gente tenha esse direito. E aí você falou que essa mulher acaba perdendo, né, de se aproximar dos colegas, de saber de coisas novas, enfim, né, de fazer uma relação aí para crescer mais, às vezes, né, que acontece muitas vezes até nesses happy hours depois do horário de trabalho. Exatamente, porque ela vai ficar afastada. E aí eu lembrei da minha história também. A minha mãe, eu gosto sempre de falar, ela é cabeleireira. E aí ela criou a gente dessa forma. Meu pai trabalhava fora de casa e tal, mas aí ela fazia o cabelo das clientes dela em casa também. Aí era uma forma dela conseguir fazer o cabelo das clientes enquanto olhava para as crianças ao mesmo tempo. E aí eu lembro da jornada de trabalho dela, que é muito clara para mim. Ela começava de manhã bem cedinho, arrumando a casa, tal, tudo. Depois as clientes, como ela trabalhava em casa, não tem muito hora certa para começar. Quando as clientes chegavam, ela já começava a fazer o cabelo da cliente. Aí, se não era um dia lotado, parava de fazer o cabelo da cliente. Vou terminar o que eu estava fazendo aqui. E aí, beleza, botou comida para as crianças. De tarde, foco no trabalho. Quando termina, tipo umas 6 horas, digamos assim, minha mãe ia descansar? Não. Minha mãe ia fazer o café para mim, para o meu pai, que inclusive tinha acabado de chegar do trabalho, mas ia comer o seu jantar, sua refeição, ia tomar o seu bom banho, ia assistir a sua TVzinha por algum tempinho e depois ia deitar umas 8 horas da noite. Mas a minha mãe ia dormir? Não, ela ia lavar os pratos, sabe? Ia preparar, deixar pré-pronto o almoço do outro dia. Meu Deus, porque senão ela não ia conseguir trabalhar de manhã e de tarde direitinho, porque ela tem que preparar o quê? O almoço para deixar tudo meio que pronto. Então, qual é o momento que essa mulher descansa? Sabe? Não existe. E aí, eu lembro disso e fico assim, poxa, pai, eu lhe amo. Mas percebe como o homem, ele trabalha o dia todo, tá cansado, mas come, chega e dorme. E a mulher não.
E ainda existe um discurso massificado nas redes sociais, que é o famoso casem é ótimo, que é um homem dizendo que casar não é bom, aí aparece a mulher reclamando, não sei se vocês já viram. E assim, quando eu vejo esse estereótipo do casamento, que é o homem alertando outros homens que casar é ótimo, no sentido irônico, como se o casamento não fosse algo confortável para os homens, eu fico assim, gente, o que é que tá acontecendo? Porque a mulher tá dessa forma que Joyce falou, cansada, exausta, fazendo dupla jornada, e vocês estão tranquilos no devia sofá. ser o contrário. Essa piada faria sentido pra gente. Sim, vocês pegaram a piada que acham que é nossa. Se apropriaram. A gente é que tem que alertar. Que é complicado ali, que você vai pegar um job, um trabalho pra você. Agora, uma reflexão interessante. Falar desse meme, né? Do Sim, casem é ótimo. Que é o seguinte, o homem, muitas vezes, a gente tá aqui generalizando, né? Até porque muitas famílias, muitos homens e muitas mulheres Sim. mudaram a perspectiva. Eu queria até fazer um adendo, né, Laura, porque meu marido, Juarez, eu filmo nas redes sociais, quem me acompanha sabe, Juarez faz tudo, tá? Mas não é sobre você, meu lírio do campo. Eu preciso aqui falar que dentro dos casamentos heteronormativos, os homens, no geral, não ajudam, mas a gente sabe que sim. Você é que... Tem essa parcela aí. A gente é bem dividido, porque senão não tem casamento, hein? Continuando. Então, os homens, muitas vezes, eles saem de um ambiente de conforto para outro ambiente de conforto, né? Sim. Então, ali eles estão saindo de um X para um X. Sim. E, às vezes, estão perdendo a liberdade de uma vida de solteiro, né? Enquanto as mulheres estão saindo de um meio X, talvez, porque é em casa... Novamente, generalizando, tá? Sim. Tem uma mãe ou tem alguém que faça esse serviço, esse planejamento, organização doméstico por essa Sim. mulher que antes era uma criança, virou uma adolescente e uma jovem adulta, que muitas vezes parte para o casamento e tem que começar uma vida administrando. Então, pensa numa casa nova. Todo mundo aqui já, pelo que eu estou entendendo, já teve a experiência de morar numa casa sozinha e ir para uma casa nova. As coisas de casa, a lista de casa, os companheiros, será que eles pensam no que precisa ter ali no porta-guardanapo, naquele produto de limpeza para limpar aquela coisa específica Sim. que tem em casa, que precisa de um cuidado específico. Então, desde essas pequenas coisas, como a gente tinha falado antes, o planejamento cansa, porque é muita coisa para a gente pensar ao mesmo tempo. Mas a gente não tira férias para se mudar. Sim. A gente está trabalhando. Muitas vezes a gente tem vários outros compromissos, inclusive com a família, né? Às vezes deslocamento. Então, tudo ao mesmo tempo. Então, precisamos acabar com o meme casem é ótimo, porque como Laura Cardoso falou aqui, psicóloga, os homens saem de um ambiente que eles são cuidados pelas mães e vão para um ambiente que eles são cuidados pelas esposas. Então, continua ali na mesma e nós, mulheres, saímos do ambiente que somos cuidadas pelas nossas mães e depois partimos para um ambiente que vamos gerir e administrar uma casa. Pois é. Então vamos pegar, porque a gente é que tem que dizer casem é ótimo e alertar. Agora, sabe o que me remeteu também, a gente falando sobre isso, quando Laura falou sobre que os homens, depois do expediente, vão para um happy hour e aí tem todas as tomadas de decisões e tudo mais. Eu gosto muito de uma série chamada Friends. Várias pessoas, eu também amo. Acho que várias pessoas, o Wendy, gostam dessa série. Muitas pessoas gostam dessa série, mas tem pessoas que têm alguns poréns. Realmente, a série é antiga, tem coisas problemáticas, mas vamos pontuar esse episódio específico em que Rachel, ela percebe que as outras chefes, as outras pessoas do ambiente do trabalho, elas saem para fumar, vão pro fumódromo, Sim. decidem tudo do que vai acontecer. Eu não sei se vocês lembram desse episódio. Sim. E depois que elas voltam, Rachel não participou de nada, se sente super por fora do mercado de trabalho, não consegue o quê? Ser promovida, conseguir alguma coisa dentro. Porque Entrar nos projetos, né? E aí ela começa a fingir que fuma. Ela começa a fingir também para poder participar daquilo ali. Então tá aí a importância de você conseguir ter tempo livre até para fazer um happy hour. Então, quando a mulher ela não consegue acompanhar os outros homens porque ela precisa ir para casa, porque ela precisa fazer outras situações, porque ela está ocupada fazendo outras coisas, a gente tá perdendo. A gente tá perdendo nessa corrida aí, porque eles estão no happy hour. No caso de Rachel, as mulheres estavam lá fumando, mas no caso da vida real, os homens estão ali tomando uma cervejinha, fazendo networking, conversando entre si, e a gente tá tendo que resolver BO. Complicado, né, gente? Mas foi isso. E a gente tá perdendo, inclusive, tempo, não só pro trabalho, mas pra gente, né? Verdade, pra fazer sim. o que a gente gosta, inclusive nada. Inclusive nada. Importante. Importantíssimo, desde a infância, assim. Quando a gente fala de
ficar sem fazer nada para uma criança é quase, hoje em dia, inadmissível, né? Porque você pega uma criança, tem várias funções e escolas, aulas, idiomas, esportes. Quando fazer nada é tão importante quanto fazer milhões de coisas e marcar vários checks na listinha no final do dia, por mais que os checks sejam super prazerosos de Sim, marcar. aí eu acho que a gente fala sobre a questão, Laura, do direito ao descanso, porque eu estava lendo esses dias e aí eu percebi que o descanso realmente é um direito mesmo, porque a gente está falando de uma questão biológica, a gente precisa descansar. E está nos direitos humanos. Se você pesquisar agora, Exatamente. tá lá que todo ser humano tem direito ao descanso, ao lazer. Tá previsto na CLT, nos direitos, na Constituição, tá tudo lá. Mas parece que a gente, nessa romantização da produtividade, a gente tem cada vez mais deixado o descanso para depois, né? E esse depois nunca chega. O que é que tu acha disso aí? Lembrei de outro meme, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Deus que me livre. Jesus. O pior que nem é um meme. Estão falando sério quando Estão falam falando isso. sério. Trabalhe enquanto eles dormem. Mas e dormir, né? Super importante para você conseguir Sim. render. Uma vez me falaram uma coisa que fiquei na minha cabeça. Eu estava até entrando um pouco dentro dessa perspectiva. Então, foi um momento que eu estava querendo abraçar muitas coisas. Então, surgia um projeto, surgia uma oportunidade. Eu quero fazer. Surgia mais horários vagos no consultório. Não, quero fazer, eu consigo, atendo à noite, atendo online, atendo no final de semana, vamos fazer. E me falaram da seguinte forma: será que quem está trabalhando mais está necessariamente construindo uma carreira mais sólida? Ou quem está trabalhando menos, mas que está escolhendo e que está fazendo aquilo que faz sentido, que é realmente importante, né? Então, a gente se encher de coisas que vão, às vezes, naquele momento, trazer mais dinheiro, trazer um certo status, às vezes não é estrategicamente positivo, tanto para a nossa carreira quanto para a nossa vida, né? E quando eu falo de vida, é a vida que a gente escolhe. Então, se a vida não tá boa, você tem que parar, pensar e recalcular aí essa rota, porque a vida da gente é a gente quem faz, né? Dentro das nossas possibilidades, dentro das oportunidades que são colocadas pra gente e dentro, às vezes, da sorte, né? Que a gente encontra por aí. Meu Deus, Laura alugou um triplex na minha cabeça agora. Ah, nossa. Com essa fala. Ó, Laura falou sobre pausa, né? E aí, a gente estava pesquisando, eu e Joyce, quando a gente decidiu falar sobre isso, principalmente agora nesse começo de ano, em que a gente sai criando loucamente várias metas. Será que a gente vai conseguir cumprir tanta meta que a gente colocou? A gente não sabe. E aí, dentro das pesquisas, a gente encontrou uma pesquisa de 2018 da Universidade de Montreal, no Canadá, que concluíram que as mulheres são mais vulneráveis ao burnout. E aí, eu queria saber, Laura, tu enquanto psicóloga, psicanalista, como é que a gente identifica que é uma hora da gente dar uma pausa? Antes que aconteça o burnout, Antes que aconteça o burnout. O burnout, na verdade, ele começa dando sinais que às vezes a gente se confunde muito facilmente com a exaustão que acontece no dia a dia, né? De trabalho. Só que o burnout é essa exaustão mais intensa, mais consolidada e mais forte. Então, quando ir para o trabalho começa a ser uma função muito complicada, é quando você não consegue mais fazer aquilo que você estava planejando, é quando conversar com alguém se torna muito difícil. Então, na verdade, a gente pegar as funções do trabalho e a gente tornar a dificuldade daquela função tão grande, mas tão grande, que aquilo comece a perturbar você em vários aspectos. E quando eu falo comece a perturbar, é o famoso, porque todo mundo está conseguindo e eu não estou conseguindo. Porque todo mundo está fazendo e eu não estou fazendo, né? A gente tem que primeiro separar aquilo que é da gente e o que é do outro, porque nós somos pessoas de múltiplas inteligências. Quando a gente fala de múltiplas inteligências, a gente diz aí de uma proporção de mais inteligências em umas coisas do que outras, né? Então, somos pessoas que se destacam em ambientes diferentes, em temas, em princípios diferentes, mas também, se era uma coisa que você estava conseguindo fazer, começou a ser muito difícil. Hoje você não está conseguindo fazer. Estão vindo pensamentos ali que não aconteciam antes. Será que não é hora de parar para pensar o porquê disso? Procurar uma ajuda?
né? Procurar uma mudança, porque cansa. Às vezes as coisas cansam e se tornam difíceis mesmo. Mas sabe o que eu percebo também? É, como você falou, o corpo dá sinal. O corpo dá sinal mesmo. Tá muito claro. Mas a gente, quando a gente tá na correria, quando a gente fica se apegando a esses pensamentos de, ai, não sei se tá dando certo, porque será que é porque eu não tô dando o máximo de mim, vou me dar mais disso? E aí parece que você se esquece de perceber os sinais que seu corpo dá. Eu falo isso. Eu nunca tive um burnout assim, claramente. Eu acho que eu já tive vários caminhos para um. Sabe? Mas ainda bem, eu acho que nunca chegou a esse ponto, de fato. Mas eu tive que lidar com a ansiedade muito nova. Com 17 anos, eu acho uma coisa muito engraçada do trabalho. Eu nasci no interior de Pernambuco, em Bom Jardim. E eu saí de Bom Jardim com 17 anos, uma jovenzinha. Sim. Abandonei meus pais e vim pra capital sem nem saber o que tinha por aqui para poder estudar, sabe? Então, a gente vai para onde o nosso trabalho tá. Então, era comunicação, era jornalismo, a TV que tinha aqui. É aqui que eu vou conseguir emprego, é na capital. Então, eu migrei, né? Saí do interior e vim para cá. E aí, o que aconteceu? Muito jovem, muita pressão, muita coisa nova. Sem amparo, sem a família. E aí, eu simplesmente, acho que 6 meses de faculdade, eu buguei. Eu não sei se eu posso dizer que isso foi um burnout, porque eu realmente buguei a ponto de ter que ficar internada no hospital. Eu lembro de Joyce. Exatamente. A gente se formou junta. A gente brincava até que era por causa de uma professora X, ela ficou assim porque ela não aguentou a professora, a quantidade de trabalho que ela passava. Também, talvez, né? Mas assim, eu acho que era... Pode ter sido uma partezinha, né? Mas eu acho que era a experiência toda, sabe? Eu não suportei. E aí eu lembro que eu passei 7 dias no Hospital das Clínicas com os médicos sem entender o que é que eu tinha. Eles começaram... Eu virei um ratinho do laboratório. Eles ficaram pesquisando, falando assim, a gente analisou essa menina toda. Tipo, tá tudo ok nela. Aí foi aí que eles resolveram mandar um psiquiatra. Falou assim, não, se o corpo dela tá ok, talvez seja a cabeça, né? Ela tá um pouco impactada, assim, vamos bater um papo. E aí eu comecei a conversar com esse psiquiatra, falei tal, tudo. Depois eu fui encaminhada para uma psicóloga. E foi a partir daí que eu comecei a ter esse acompanhamento psicológico, a entender o que é uma ansiedade. E mesmo assim, eu passei muito tempo sem compreender os sintomas do meu próprio corpo. Então, a minha ansiedade, hoje eu descobri... Há 10 meses, eu tô com 26 anos. Eu tô com ansiedade desde 17 anos. Só há 10 meses eu percebi os sinais do meu corpo. E hoje eu percebo claramente. A ansiedade, hoje eu não vejo ela como algo ruim. Antigamente eu achava que ela me derrubava e que, nossa, era horrível porque eu não tinha controle sobre isso. Mas eu descobri que a ansiedade era quando o meu corpo já não suportava mais tanta carga e ela me dava uma crise porque ela sabia que era esse o momento que eu ia parar. Era esse o momento que eu ia descansar, porque eu não sabia descansar. Eu não me dava o direito ao descanso. Então, é muito louco como a gente deixa chegar ao extremo porque a gente não percebe, a gente não dá um mínimo pra gente mesmo, sabe? Concordo demais. Inclusive, eu acho que ansiedade e medo são duas coisas que as pessoas têm de forma muito negativa, só que são super importantes e muito boas a gente ter. É que nem sentir dor, né? A gente precisa sentir dor. Na minha terapia, né? Uma vez a minha psicóloga fez uma analogia que eu achei perfeita. E eu replico porque eu acho que é realmente isso. Imagina uma piscina retangular. A piscina tem uma parte rasa e tem uma parte funda. O medo é como se fosse aquela barreirinha que fica entre a rasa e a funda. Você tá lá na piscina rasa, você vai se aproximando da funda, vem ali o medo, vem aquela barreira que te diz, opa, calma, você vai seguir por aqui, é por aqui mesmo, e você é capaz de tomar essa decisão. Sim, vou pular essa barreirinha, porque eu tenho capacidade de ir para piscina funda, eu quero, eu posso, eu estudei natação, né? Eu nadei, aprendi natação, sei nadar, vou sobreviver, vou conseguir. Ou então, não, calma, não é minha hora ainda, preciso voltar, preciso aprender a nadar melhor, né? Preciso aprender a respirar melhor para depois ir para a piscina funda. Quando o Joyce fala, por exemplo, sobre ter ido parar no hospital, isso nunca aconteceu comigo, mas me lembra uma vez com o que aconteceu com a minha mãe. Ela também vivia essa experiência de dupla jornada. E aí,
muita cobrança, né? A gente se cobra muito. Eu era mais nova, então eu não tinha essa noção, esse discernimento. Hoje, eu talvez naquela época tivesse dado um amparo maior, mas eu não tinha maturidade para isso. Mas eu lembro que ela simplesmente passou um dia inteiro, passou muito mal, teve uma queda de pressão, passou muito mal e era só uma estafa, né? Só uma estafa. Segundo os médicos, ela estava muito exausta e aí ela voltou para casa. E aí, quando ela voltou para casa, eu lembro dessa fala dela até hoje, que ela percebeu que chegou em casa e eu estava bem, meu pai estava bem, estava tudo bem. E as coisas simplesmente continuam. O pior é você pensar que você se cobra tanto, você se rasga tanto, né? Você se deixa tão cansada e no final as coisas simplesmente andam. Eu acho que você talvez tentar analisar de fora e observar, né? Será que isso tá valendo a pena? Será que eu ir até aqui tá valendo a pena? Será que eu não tenho que parar porque simplesmente eu vou colocar esse limite? Porque as pessoas, elas não vão dizer para eu parar e mesmo que elas digam, eu que tenho que tomar essa decisão de parar. Então, o sinal do corpo dela, né? A queda de pressão, o passar mal fez ela parar. E ela observou que depois que ela parou, as coisas continuaram. O mundo não se acabou, né? Porque a gente pensa que o mundo vai se acabar. As pessoas vivem sem você e você vive sem as pessoas, né? Eu acho que isso é o que mais dói. Mas assim, pensar nisso é pensar, se as pessoas vivem sem mim e eu vivo sem as pessoas, como eu quero viver com essas pessoas, né? Sim. Como a gente pode fazer para que essa vivência, essa relação seja boa e seja construtiva, produtiva para as duas pessoas. Mas como tu falou mesmo, assim, quando você falou, né? Acho que principalmente nós, somos todas 20 mais, né? Sim. Aqui. A gente termina a faculdade, tá no início de carreira. A primeira coisa que eu escuto, assim, que eu vejo pessoas falando, você tem que ralar mesmo. No início, você tem que ralar mesmo. Você tá começando, sabe? Então, a gente já chega, tipo, a gente precisa se apresentar, se mostrar o nosso talento, conseguir tudo, né? Ganhar o mundo e tal. Então, nem sempre trabalhar mais, realmente, vai te levar para o ponto mais alto, né? Trabalhar melhor, digamos assim. Mas a gente sabe que infelizmente, isso também é um privilégio, né? Tem gente que não tem esse privilégio de pensar, será que eu atendo essa pessoa? Não, eu vou precisar atender, porque eu vou precisar desse dinheiro, porque sem esse dinheiro, enfim, não vou ter, sei lá, um mínimo dentro de casa. A gente sabe que existe isso também, né? Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre manter a saúde mental nessa situação? É utópico? Como seria isso, Laura? Eu acho que o tópico, talvez, é a gente estabelecer uma planilha do que é ansiedade, do que é saúde mental e de como conseguir chegar até ela, né? Quando eu falo utópico, fazer essa planilha, porque a gente, como você disse, a gente vive em realidades completamente diferentes. E mesmo pessoas que aparentemente estão numa mesma bolha, elas vivem vidas diferentes, elas têm problemas, elas têm relações diferentes que pedem uma atenção, uma questão diferente. Então, o que eu acho que é preciso a gente fazer? É preciso a gente conseguir se distanciar, né? Tinha falado Clarice. Comecei a pensar, se eu fosse eu, onde eu teria guardado. E você tentar sair ali, se colocar um terceiro de acordo com sua vida, é você parar um pouquinho e ver a rota que você está traçando. Ver ali quais são os seus objetivos. Porque no dia a dia a gente pula muito. E a gente pula muita coisa da gente. Porque é mais fácil nós frustrarmos a nós mesmos do que frustrarmos ao outro, né? Então, muitas vezes a gente tira da gente para dar para o outro conseguir aquilo que precisa e a gente fica sem. E vai lidando com essa falta, porque no final das contas a gente consegue administrar tudo. Nós somos capazes de administrar tudo. Só que quem vai ali colocar o que é nosso, né? Senão nós mesmos. E como nós vamos fazer isso? Senão tirando tempo para nós. Laura, Joyce já repetiu aqui algumas vezes sobre o direito ao descanso, né? Você vai chorar, amiga? Esse é um assunto forte para Joyce, né? Porque eu ia, inclusive, falar disso, do direito ao descanso, porque eu sinto que Joyce, você sente assim, parece que o descanso e a preguiça
às vezes as pessoas confundem, como se fossem sinônimos. Então, será que eu estou querendo descansar porque o meu corpo precisa? Porque, inclusive, é um direito humano que eu descanse, né? A legislação se preocupou em colocar ali que o ser humano precisa desse descanso. Ou será que eu estou querendo descansar porque eu sou preguiçosa? Ainda Né? tem isso, né? Tem assim, porque assim, tem gente que descansa. Assim, você tá descansando porque você quer descansar, porque é o seu momento de descanso, ou você tá descansando porque você precisa, porque já chegou num limite que se você não descansar, minha filha, você vai cair no chão dura. Sim. Ainda tem isso, né? Isso. E aí eu queria que Laura falasse como é que a gente faz para descansar, porque eu também preciso descansar. E sem que os pensamentos intrusivos fiquem ali. Sabe quando você... Eu acho que a gente... Eu acho que a nossa geração, talvez, que é mais imediatista, tem essa coisa de vou parar. E aí você não consegue. Vou parar. Vou descansar. O E aí corpo para, a mente não, né? a mente fica... Gente, é os divertidamente tudo aqui. E aí... Quando você pensa que não, você tá aqui, ó, já na tela, já, né? E aí você não descansa, né? Você não descansa, Passou porque... 2 horas arrastando pra cima no TikTok. Exato. Era descanso, Depois né? fala, eu parei 2 horas. Mas eu descansei, tô cansada aqui. Então, assim, como, Laura? Descansar sem se culpar, né? Sem ter esses pensamentos intrusivos e, assim, longe de tela. Se você tá na tela, se você tá olhando o Instagram, você pensa que você tá descansando, mas eu acho que o seu cérebro... Eu acho não, deve ter pesquisa sobre isso. O seu cérebro não está descansando. Porque Não a gente está. se sente cansada, né? O Ou a tempo vista, os olhos ficam cansados. Tudo cansa, né? Tudo cansa. Tudo cansa. Eu vou falar de uma experiência pessoal. Ai, amo. Teve uma vez que também namoro há muito tempo, há exatos 10 anos, na verdade. 10 anos Muito completos mesmo. esse ano. E a gente foi pra a Praia do Paiva. Eu nunca tinha ido pra Praia do Paiva. Que não tem casa lá, não costumam ir pra Praia do Paiva, que fica aqui em Recife, pra quem não sabe. E a gente pegou o carro e foi, viu ali um lugar que tinha pra estudar, uma área tranquila. E foi lá e entrou no mar. Era um dia de semana, a gente conseguia, eu não sei como, não lembro agora como. Mas os dois estavam sem trabalhar, disse, não, vamos pra lá. E a gente ficou em silêncio, os dois numa piscininha natural ali, sem conversar durante um tempinho, só escutando o mar, só escutando o Eu silêncio. fiquei tranquila só de pensar. Eu fiquei agoniada só de pensar. Sério, Eu amiga? ia precisar falar alguma coisa. Durante muito tempo, quando eu pensava, eu pensei, nossa, descansei de verdade. Ali eu descansei de verdade. E eu tinha outros descansos e voltava, não. Ali eu descansei de verdade. E ficava querendo voltar para aquele lugar. E muitas vezes ignorava as outras oportunidades de descanso que eu podia ter, porque eu queria voltar para aquele ideal de descanso, né? Sim. Então, o descansar, às vezes, não é você pegar um carro e viajar, pegar um avião e viajar, ou tirar necessariamente férias, mas é você conseguir incluir dentro da sua rotina um momento de prazer pleno. Como, por exemplo, normalmente trazendo aqui, de cozinhar um pouquinho, ir para a varandinha, só com uma pessoa de casa mesmo, ter um momentinho ali que foge da rotina, mas que traz descanso, traz cuidado, traz um momento de paz, né? É interessante isso que você falou, porque mostra que o descanso não necessariamente é parar, né? Se você não é uma pessoa que, eu parei, tá, aí a cabeça fica assim, toda hora, gente, o que tá acontecendo? Não, descansar é você ter o direito de escolher o que você quer fazer, não por uma obrigação, mas porque você escolheu fazer aquilo, você escolheu ler um livro, você escolheu, sei lá, se você for louca, correr, nada contra. Fazer uma caminhada leve. Se isso te deixa descansada, é porque eu tô exausta. E descansar o quê, né? Que muitas pessoas que correm dizem, não, corro pra desopilar. E se eu correr, eu vou ficar pensando que eu vou estar morrendo. Na hora que eu tô correndo, precisar de uma ajuda, né? Chama o SAMU. É uma forma de se sentir presente, pelo menos, né? Você tá ali, né? Sim. Mas sabe uma coisa que eu percebo também? Atualmente, a gente tá tanto nessa... Acho que as redes sociais trazem muito isso de romantizar a produtividade, né? Isso que você falou. Trabalho enquanto eles dormem, misericórdia, enfim. Vai descansar Não. também. Aí as pessoas, até na hora do descanso, eu faço muito isso. Eu faço um descanso pensando como isso vai ajudar o meu trabalho. Por exemplo, eu descobri que as minhas melhores ideias vêm enquanto eu caminho. E aí eu vou caminhar porque eu quero bem da minha saúde? Não. Eu vou caminhar porque eu percebo que a minha cabeça fica fresca e aí eu consigo ter ideias de roteiros melhores. Olha que coisa, eu não tô descansando. Olha que descanso, né? Sabe? Então, eu vou assistir um filme.
E se eu assistir um filme sobre... Eu falo sobre mulheres nas Eu minhas redes faço isso sociais. também. Aí eu vou assistir um filme. E se eu assistir um filme sobre fulana de tal? Porque aí eu aproveito que eu aprendi e faço um conteúdo sobre. Eu não escolhi nenhum entretenimento que eu queria. Às vezes, o pessoal tá assistindo Big Brother hoje em dia e tem aquela galera super chata, né? Sim. Aí eu não assisto BBB. Gente, você pode assistir o que você quiser. Isso não vai te deixar melhor ou pior do que ninguém. Mas assim, se você quer só saber da vida dos outros numa casa que tem mais de 20 pessoas, faça isso. Mas faça isso por uma escolha. Não porque você vai usar isso pra outra coisa. Então, a gente não tá descansando mesmo, né? Isso é que nem adulto que assiste desenho animado. E existe desenho animado para adulto por um motivo, né? Sim. Se a gente parar para pensar, é um momento ali de entretenimento, de descanso, de não fazer nada, de apenas estar ali absorvendo ou não aquela informação que é dada, existindo. E desenho animado existe para isso também, né? Laura, a gente tá falando muito sobre descansar, né? E descansar, às vezes, pensando estrategicamente pro trabalho, por exemplo. Joyce falou de uma coisa que eu faço muito, assim, vou descansar, mas eu vou descansar assistindo uma série que vai me ajudar a fazer alguma coisa com relação ao trabalho. E aí a gente acaba sentindo, no final das contas, que a gente precisa descansar, mas ao mesmo tempo pensando no trabalho ali, porque a gente se sente atrasada toda hora, né? Essa coisa do trabalho enquanto eles dormem. Quando a gente vê as pessoas fazendo muito sucesso, jovens, né? As pessoas pregando que tá fácil, né? Enriquecer, você nem precisa estudar, faz isso aqui, né? Fórmulas prontas. Você se sente toda hora atrasada. Então não tem um tempo de descansar, porque eu preciso... Se eu tentar descansar, eu preciso ao mesmo tempo tirar alguma coisa que vai me ajudar. Então, como é que a gente faz para parar de se sentir atrasada, sabe? Como se o tempo já foi, já passou, né? E a gente tá atrasada com relação ao tempo, né? Essa coisa imediatista. Tem uma sigla, né, que fala, que é FOMO, né? Sim. Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora, de perder o time, de ser deixado para trás, né? Eu acho que muita gente tá passando por isso hoje. Primeiro com essa história das gerações. Há uns anos atrás, sempre existiu letras para gerações. Mas ninguém nunca falava disso. Hoje em dia, geração Z, geração... É o milênio, a geração não sei o quê. As pessoas já... Eu nem sei direito, minha gente. Eu tenho... A gente é geração Z, amiga. É nascidos a partir de 95, tá? 97. 95, geração... 96. 97 também. Então, somos geração Z. Geração Z. Não somos alfa, mas somos Z. Eu sou completamente por fora disso. Não consigo entrar. Pra mim, isso é que nem signo. Eu sei mais ou menos o que sou, mas não sei o que quer dizer, Só não pra sei não o que ficar perdido na representa. conversa, né? Exatamente. Ponto um negócio ali, já sei do que eu tô falando. Inclusive, quando eu falo o meu signo, as pessoas saem correndo, né? Qual é Qual o signo? Na mesma hora, né? Ótimo. Não, qual é o signo? Vai embora. É virgem com ascendente virgem, lua em Capricórnio. Nossa, Ai, você não gosta de entendi controlar nada. as coisas, né, Laura? Acho que sim, Virginiana, é o que assim. dizem. Organizada, né? Organizada, planejadora, né? Aham. Perdi a linha. Não, eu queria falar uma coisa que eu lembrei aqui. Antes da gente ir para pro último momento aqui do nosso podcast, eu me apresentei sem falar do meu trabalho. Laura se apresentou sem mencionar o trabalho. Mas Joyce não se apresentou sem mencionar o trabalho. Então, Ai. por favor, quem é Joyce? Ai, gente, não sei. Fale pra gente, Joyce. Ai, se apresenta, Tá, se vou me apresenta. apresentar. E Então- você que tá assistindo a gente ou tá ouvindo a gente, por favor, faça isso também. Faz esse teste Esse aí. exercício. Talvez você precise fazer mais de uma vez, né? Porque, né? Vou tentar aqui. Então, prazer. Eu sou Joyce. Timeline, não só Thay, olha que coisa, né? A rede social meu que resume a gente, tudo muito rápido, até o meu nome foi resumido, mas o meu nome é Joyce Timeline e eu sou uma menina que gosta muito de ler, estou lendo pouco, mas eu amo ler. Eu tenho um cachorrinho, eu sou uma mãe ausente, mas ele me ama quando eu vou visitar ele no interior, o nome dele é Tyler Lockwood, sim, de Diário de um Vampiro. Eu amo bolo de abacaxi e de cenoura também com chocolate por cima. Eu gosto muito de sorvete de fruta. Normalmente, de chocolate não me chama muita atenção. Acho que as pessoas não falam muito sobre isso, mas eu gosto de falar. Eu apoio. De fruta, é? De fruta, eu gosto Arrasou. muito. E eu me defino como uma mulher cheia de alegria, porque Joyce significa isso, sabia? É mesmo, mulher cheia de alegria. Exatamente. Então, por mais que eu talvez esteja cansada no meu semblante, eu sou muito alegre. Então, essa sou eu. Adorei. Perfeito. Arrasou, gente!
Mas, Laura, aproveitando assim, só para pegar o fio da meada, né, que o Andy trouxe, a questão de a gente sempre se sentir atrasada, né? E, mais uma vez, repetindo a questão das redes sociais, que eu acho que infelizmente, parece que o algoritmo gosta muito de viralizar esses posts de coaches, né? Sempre falando sobre produtividade, sempre falando de faça mais, saia da sua zona de conforto e lá. Ganhe mais fazendo isso ou aquilo. Exatamente. E eu percebo que a questão que fica é com quem esse público está falando. Normalmente, a gente fica olhando, sei lá, com todo respeito, uma Jade Picon, que eu chamo ela de Jade Picoli, que eu fico brincando. E aí, eu fico falando assim, poxa, eu queria me acordar assim, que nem a Jade Picon, sabe? Tomar comer o meu café da manhã saudável, ir pra academia, fazer minha sessão de fotos, postar os meus conteúdos, gravar minha novela, tal. Mas a nossa realidade é diferente. Eu não posso me comparar com a realidade de Jade Picon. Ela não tem culpa. Inclusive, gostaria de ter a realidade da gata, entendeu? Mas eu percebo que, infelizmente, além dessa exagero, essa romantização da produtividade, a gente fica se comparando com realidades que não são as nossas, né? Então, acho que isso piora tudo. Na verdade, a gente está tendo muito acesso, né? Coisas que a gente não tinha antigamente. Um exemplo, assim, bem básico que seria, por exemplo, os meninos com futebol. Antigamente, os meninos, os pequenos, né, crianças, adoravam torcer pelos times da cidade, né, do estado, no máximo do país. Porque assistir um jogo de um Real Madrid e um Barcelona, ali era um evento, não era toda a TV que podia, não era toda a TV que dava, não era fácil acesso. Hoje em dia, você pergunta a uma criança qual time ele torce e raramente ele vai dizer o time da cidade, né? Não tem mais essa paixão. A mesma coisa com as meninas. A gente não tinha acesso, às vezes, ao estilo de vida de algumas mulheres e a perceber tão de perto como essas mulheres grandes, assim, hoje na mídia, né, vivem mais pertinho. A gente só via nas revistas, que já existia ali a comparação e a cobrança nas revistas. Mas a gente vê elas malhando todo dia, várias vezes ao dia. Isso aqui eu tô falando, reforçando estereótipos, né, que a gente tem na sociedade da gente. E um estereótipo de um recorte, né? Porque a gente tem que recorte. lembrar que as redes sociais são um recorte. Sabe, você falou sobre isso, sobre esse padrão também que a gente acaba se comparando, que a gente quer, né? Uma vez eu vi um vídeo de uma menina falando assim, talvez você esteja se comparando com uma crise de alguém, sabe? Tipo, eu falava muito sobre... essa menina, no caso do vídeo, falava muito sobre rotina saudável. E ela fala que começou a falar sobre rotina saudável, mas ela estava vivendo uma relação tóxica, sabe? Ela estava dando dica para outras pessoas, mas ela não estava bem consumindo aquilo. Então, além de tudo, a gente, em Deus, assim, um recorte, né? As pessoas postam a melhor parte, né? Nós postamos, Nós não é? postamos, Sim. a melhor parte da vida da gente. E quando não se está tendo a melhor parte, a gente pega um ângulo ali que possa parecer uma coisa, a gente coloca um efeito que possa parecer outra coisa, legenda que dê a entender que é outra coisa e coloca. E joga ali no meio, na rede social. E assim, tire a conclusão que você quer tirar disso que eu estou fazendo, que é bom, né? Quando eu falo também da questão da gente ter acesso a muito mais coisas, a gente vê pessoas que começaram, por exemplo, nas redes sociais, lá de trás, que hoje se tornaram grandes youtubers, grandes influenciadoras, e as meninas, os meninos querem muito ser, mas não veem a trajetória dessa pessoa, não tem um olhar da trajetória dessa pessoa por serem novas carreiras, por serem novas profissões. Porque quando a gente pensa numa advogada, vou dar o exemplo advogada, né? Para de dar exemplos advogados, juízes, mas Sim. advogadas, Boa. juízas, médicas. Quando a gente vê uma pessoa, uma mulher dessa, num status ali dentro da carreira, que seria o que ela gostaria de alcançar, o que as pessoas que estão naquela trajetória gostariam de alcançar, que são carreiras mais tradicionais, a gente consegue ter uma ideia do que essa pessoa teve que fazer. Por exemplo, a médica, ela teve que entrar numa graduação em medicina, teve que fazer residência, ter feito alguma sub, enfim, consultório. Quando a gente olha para um youtuber ou uma influenciadora digital, a gente não consegue, ao certo, ter ali uma
um passo a passo, Sim, né? uma trajetória, Uma né? trajetória O que ali ela que possa seguir, trilhou. exatamente, um caminho das pedras. A gente não consegue ver, porque justamente são coisas muito novas e as pessoas têm oportunidades diferentes, né? Então, Laura, aproveitando tudo isso que a gente conversou, tudo isso que você falou, sabendo que a vida não é linear e sabendo que a gente tá no início do ano, onde todo mundo tá cheio de metas, cheio de objetivos, cheio de coisa para fazer, como é que a gente faz para comemorar o que a gente já conquistou sem ficar traçando mais de 1 milhão de objetivos para o futuro? Por Como favor. A gente pode fazer uma balança, né? Eu gosto muito dessa ideia da gente fazer uma balança anual ali, colocar as nossas conquistas do ano que passou, aquilo e colocar também aquilo que a gente queria conquistar e não conseguiu, e ver por que a gente não conseguiu e ver se realmente aquela meta, aquele objetivo, ou o que seja, é palpável, né? Porque ainda tem isso, né? Sim. Pode não ser. Exatamente. E é muito frustrante a gente chegar no final do ano e ver ali várias, por exemplo, triplicar a minha renda mensal. Nossa, gente, isso é uma coisa muito complicada de se fazer. Vamos devagar, né? Vamos devagar, vamos lá, vamos colocar. Ok, minha meta principal é triplicar o salário, certo? Como é que você pode fazer isso? Eu posso melhorar meu inglês. Investir no inglês, por exemplo. Sim. É ali uma coisa mais palpável, né? Mas estou sem dinheiro agora. Como é que eu posso investir no meu inglês? Existe algum curso alternativo, gratuito? Né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, colocar metas que sejam reais e discutir essas metas com a pessoa que você confia, que você tem um interesse de troca, gosta de trocar, que gosta de conversar. Bora conversar sobre essas metas. Escuta também a opinião de outra pessoa, mas não é para opinião para saber se aquilo é válido ou não. Como será que ela não está vendo isso de outra forma? Ou então, será que ela não tem uma ideia que você possa alcançar? Porque nós somos pessoas diferentes, a gente vê o mundo de uma forma diferente. Então, nada melhor do que a gente compartilhar, né? Trocar. Sim. A gente deixa sempre, né? E a gente leva sempre alguma coisa de alguma conversa, alguma troca. Daqui, por exemplo, né? A gente Perfeito. Sim, total. estamos deixando e estamos levando coisas bem legais. Sim. Tem até os memes, né, da internet que diz assim, mais um ano, estou tentando minhas metas de 2005. Porque assim, você não coloca coisas palpáveis, você não coloca coisas reais, e aí você nunca vai atingir, vai ficar sempre frustrado. Vai ser sempre as mesmas metas. Então, já fica aí a dica, né, Laura? Você colocar realmente coisas reais e pensar nas etapas, para poder alcançar uma coisa tão grandiosa, né, que você espera também. E priorizando sempre coisas básicas, como o descanso, como ter uma vida. Afinal de contas, o nome desse episódio é... Qual é o nome desse episódio? Ter uma vida não é viver. Nem sempre é viver, Sim, né? exatamente. Ter uma vida não é o mesmo que viver. E listar as coisas que conseguiu conquistar, viu? É super importante. E listar o que está dando certo, listar o que deu certo, listar o que conquistou. E não apenas focar na falta ou no desejo, né? Sim. Eu me confundi, porque até confunde, gente. A gente pensa que ter uma vida é o mesmo que viver. E não é. Então, por Nem isso ficou sempre essa é. confusão. Agora, vamos encerrar! Chegou a hora dos quadros! Ai, meu Deus. Ai, eu amo. Vem uma torta na cara, será? Não, amiga, Não. não Calma. na cara. Vamos lá. O quadro a gente quis adaptar dessa vez, já que estamos nesse clima de começo de ano e tudo mais. O nome do quadro é Indique uma Mulher, né? A gente quer trazer alguma indicação de mulheres maravilhosas que têm um trabalho incrível. A gente sempre fala que é importante ter referência de outras mulheres, né? Pra gente se espelhar. Mas dessa vez, o Indique uma Mulher a gente vai adaptar, Laura, e a gente quer que tu indique formas, técnicas, pode ser um aplicativo, pode ser um exercício de respiração, pode ser um livro, para que essa indicação, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, consiga ter um 2024 mais leve, mais presente, mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Eu li um livro, na verdade é bem famoso, que é da história de Michelle Obama. Ai, sim, tá na minha lista. Eu amo Michelle Obama, acho maravilhosa. Inclusive, escuto o podcast dela, ela é é perfeita. incrível, maravilhosa. E eu peguei despretensiosamente, não costumava ler biografias, vou começar. Aí falaram muito de Obama, aí tinha a de Michelle do lado, assim, eu vou nela. Sim, Primeiro, amei. antes de ir Amei, nele, eu vou é nela. Vou nela. E comecei a ler a história dela. E eu achei incrível, porque eu não conhecia. E a forma como ela cresceu profissionalmente, quanto família, como o relacionamento deles
foi muito estruturado na divisão ali de oportunidades, de trabalho, função em casa, do cuidado. Eu achei super interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Então, eu acho que fica aí a minha indicação, a leitura desse livro. É muito bom. E eu acho que a gente, através desse podcast, então, vocês vão ler o livro e vão lembrar de várias coisas que a gente conversou aqui. Dá para tirar várias reflexões bem legais. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Só Podia Ser Mulher. Eu espero que com esse episódio aqui com Laura Cardoso, você tenha pego dicas para ter um 2024 mais leve, mais presente, menos ansioso. Inclusive, comenta aqui quais são suas metas para 2024. Eu espero que tenha metas aí se priorizando, hein? Não é priorizando o trabalho, não. Pois é, sejam muito bem-vindas a essa comunidade de mulheres incríveis e descansadas. E descansadas. Toda segunda-feira estaremos aqui para o papo mais inspirador da semana. Esse podcast foi produzido pela Videofarm. Beijo! Tchau, tchau! Obrigada, Laura! Obrigada a vocês, foi um prazer. Tchau, gente!